Boa tarde, desde já. O nosso trabalho é referente ao tema constrangimentos do desporto. É na disciplina de métodos de pesquisa e análise de dados do desporto, cuja docente é a professora Wanda Correia, e foi um trabalho realizado por mim, por Eduardo, o Tiago e o Guilherme. Vamos começar então com uma pequena introdução. No desenvolvimento de uma atividade física pode encontrar-se vários condicionantes que determinam o sucesso ou insucesso da realização dessa atividade. Essas condicionantes podem-se observar em diversos cenários. Pretendemos então com este trabalho dar-vos a conhecer alguns constrangimentos face ao desporto e às atividades físicas. Em relação aos métodos, para realizar este trabalho, esta síntese, tivemos como base de dados o Google Scholar e o Beyond, onde pesquisámos artigos científicos relativos ao tema. A pesquisa decorreu entre os dias 2 e 11 de outubro. Utilizámos como palavra-chave constrangimentos e desporto, e dos artigos todos que nos apareceram naquelas bases de dados, escolhemos três que vão agora ser apresentados. Nós vamos nos focar em três constrangimentos mais notórios, nomeadamente no desporto, e os que nos vamos focar são os constrangimentos demográficos, os constrangimentos de pessoas com deficiência à prática da atividade física e os constrangimentos no desporto adaptado, que já envolve mais a alta competição e desportos federados. Nomeadamente, eu vou falar mais dos constrangimentos demográficos. O que acontece, vão ficar nos principais, mas eles estão todos muito interligados. O que acontece é, com a vinda das pessoas mais para o litoral e para os centros urbanos, acaba por desertificar o interior do país. O que influencia tudo, os outros constrangimentos, que é a baixa da natalidade, o envelhecimento da população, e o que vai levar a outro constrangimento ainda, que é falta de oportunidades relativamente à falta de grupos, de associações, entre outros. Quanto aos resultados sobre os constrangimentos à prática de pessoas portadoras de deficiência, estas encontram várias barreiras estruturais à participação e à prática das atividades esportivas, e segundo a investigação de Ared Cabral, Nunes, Santos e Sarmento, feita em 2014, os principais constrangimentos são de origem biológica, económica e social. Biológica tem a ver, sobretudo, com as deficiências motoras, visuais. De origem económica são a falta de aposta em equipamentos para a prática de atividades, e de origem social é a dificuldade de inserção destas pessoas na sociedade. Passamos agora então aos constrangimentos no desporto adaptado. No desporto adaptado existem os constrangimentos, são, por exemplo, a falta de experiência precoce no desporto, crianças desde cedo com portadoras de deficiências que não são introduzidas ao desporto adaptado, só depois com o passar de idade e quando são mais velhas. A falta de compreensão e consciência de como incluir estas pessoas portadoras de deficiência no desporto, em outros meios. Oportunidades limitadas em programas de formação, participação e competição. Falta de acessibilidades de instalações, nem todas as instalações estão preparadas, por assim dizer, para receber este tipo de pessoas com pessoas com deficiências físicas e não só, e fatores psicológicos e sociológicos, incluindo a atitude relativa à deficiência por parte dos pais, treinadores, professores e das próprias pessoas, e limitar os recursos económicos, como já falou o meu amigo Tomás. Em relação às conclusões, são muitas, a gente escolheu três. A primeira é de que as câmaras municipais deverão ver a aposta no desporto não sim como um custo, mas sim como um investimento que, se for bem aplicado, terá um grande retorno positivo para a sociedade.
Em termos de desigualdades demográficas, continua a haver grandes diferenças entre o litoral e o interior. É necessário tomar medidas e rápidas. Todos nós sabemos que o litoral está muito mais desenvolvido em termos de... tem mais recursos, tem mais sítios para a prática desportiva, tem também mais pessoal do que o interior. E também no aspecto da prática desportiva nos jovens e nos idosos, é necessário tomar algumas medidas para promover a prática desportiva nestas duas faixas etárias, para que finalmente estas pessoas possam sentir o gosto na prática desportiva. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Porquê é que escolheram esses constrangimentos principais? Qual foi a razão? Estes três específicos foi assim que nós, no início do nosso trabalho, escolhemos duas palavras muito fortes que estavam relacionadas: desporto e constrangimento. E quisemos falar um pouco dos constrangimentos, um pouco de tudo que nós, desportistas e atletas, encontram, quer pessoas com deficiência relativamente só à prática da atividade física, quer pessoas já com portadores de deficiência, que já temos alguns do renome, que querem mesmo fazer alta competição, mas no entanto são portadores de deficiência. E um dos aspectos importantes dos constrangimentos no desporto demográfico, que é a discrepância que existe. Por isso quisemos abranger um pouco tudo. E acho que foi conseguido. O que são constrangimentos para vocês? São barreiras, dificuldades. Dificuldades, barreiras, desafios. Não necessariamente. Os constrangimentos são condições sobre as quais surge o comportamento, mas que podem inibir ou impossibilitar determinadas ações ou podem até promover e convidar outras. Vocês têm constrangimentos ou não têm constrangimentos? Tem. Nós temos constrangimentos. Todos nós. E alguns, ainda bem que temos, porque nos permitem fazer coisas. Outros nos impossibilitam de fazer coisas. Constrangimentos não é necessariamente bom ou mau, ok? São circunstâncias que influenciam o comportamento, na perspectiva que nós defendemos aqui. Nós focámos mais naqueles constrangimentos Que negativos, inibem, que impossibilitam algo. impossibilitam algo e que possa ser dado depois. Muito bem. Vocês pretendem trabalhar com estas populações? Não, tem que ser sincero, claro. É uma população que me atrai muito e que tem um especial carinho. E, ok, mesmo não querendo trabalhar com essas populações, o que é que, tendo por base o que analisaram e o que sintetizaram, o que é que mudou a vossa perspectiva em relação ao futuro? Vão fazer alguma coisa diferente ou não mudou nada? Mudou ter que fazer um trabalho e saber diferenciar? Não, agora Mais alto, Tiago. Não se vai ouvir ali. Coloque. mudou porque agora para mim já consigo perceber melhor. Mais alto, Tiago. Vai dizer. Isso. Já consigo perceber melhor os constrangimentos, já consigo entender os constrangimentos. Havia umas tabelas num artigo que nós estávamos de acordo, depois também seríamos muita informação, muito texto, mas que ajudou a perceber o porquê de as pessoas não praticarem desporto, neste caso as pessoas com portadoras de deficiência, e ajuda também a perceber de que forma é que as podemos integrar ao percebermos o que elas sentem, o incómodo que elas sentem para não participar ou de sentirem à parte, podemos usar isso a nosso favor como forma de as conseguir integrar num desporto. Não é preciso ouvir para se jogar futebol ou handball. As pessoas têm sempre aquela coisa de coitadinho, é surdo, coitadinho, é cego, mas não é coitado, é uma coisa que a pessoa nasceu, adquiriu, vai adquirir, e que terá desvantagens, mas também tem outras vantagens. É isso que eu devido.
Muito bem. Grupo 1, Eduardo, Tiago, Luíro, eu tenho que apontar. Grupo mais, tá? Parabéns, foram os primeiros, 3 vozes já ofereceram. Quem, deixa-me ir de cima. Quem é que se oferece agora? Aqui. Olha aí. A seguir, quem é? Se ninguém se oferecer, não a seguir, começa a dizer. Olá, eu sou a Andrea. Eu sou a Ana. E eu, a Matilde. E hoje nós vamos apresentar-vos a nossa síntese literária, que se baseou na pesquisa de 3 artigos em diferentes plataformas, como o Google Académico e o Bion, cujas palavras-chave que nós utilizámos foi a aprendizagem e a educação física. Segundo o artigo, um dos artigos que nós utilizámos, que tinha como título a Educação Física Escolar em busca da pluralidade, através de um diálogo argumentativo concluiu-se que a população tem vindo sempre a mudar desde a antiguidade até à atualidade e como podemos verificar na primeira imagem, esta aqui em cima, a luta antigamente era vista e ligada mais em prol da defesa do património e atualmente está muito mais ligada à atividade desportiva, como podemos verificar na modalidade do judo, em que está ligado à prática de atividade física e também ao facto de, como diversão e todas essas componentes. Depois, a nível da dança, podemos verificar diferenças quer a nível da roupa, quer a nível dos estilos de dança e por aí. Antigamente e atualmente, a dança sempre teve como principal objetivo mais a diversão do que qualquer outra componente, porém, atualmente, em algumas áreas da dança, tem vindo a ser fundamental a área da competição. Como exemplo disso, temos as danças de salão, contrariamente à zumba, que é a imagem que temos aqui. De acordo com o artigo que eu estou a falar agora, este artigo concluiu que a disciplina de Educação Física devia ter o mesmo protagonismo que qualquer outra disciplina a nível escolar, ou seja, a disciplina de Português não devia ter mais protagonismo do que qualquer outra, porque apesar da disciplina de Português nos dar maior capacidade de comunicação, a Educação Física desenvolve-nos a nível psíquico, social, entre outras componentes. Porém, desenvolve-nos como seres humanos e como pessoas. Depois, também ainda neste artigo, na realidade escolar e principalmente na disciplina de Educação Física, a tarefa do professor não é de todo transmitir as mesmas ideias, transmitir as mesmas experiências e as mesmas vivências a todos os alunos, até porque os alunos adquirem aquilo que lhes é transmitido de outra forma. Todos nós aqui entendemos aquilo que eu estou a dizer de formas totalmente distintas. Por isso, a tarefa do professor tem que se focar em transmitir uma ideia em que os alunos têm que fazer uma atividade física contínua e principalmente ajudar aqueles alunos que são mais aptos ou que têm mais capacidades ou são mais interessados na área do desporto para lhes dar as oportunidades de chegar a algumas equipas desportivas, quer sejam elas dentro ou fora da escola. Será que a prática desportiva tem algum impacto na vida dos adolescentes? Bem, de acordo com um estudo da Universidade de Castilha-La Mancha, para responder a esta pergunta, foram selecionados 113 estudantes de idades entre os 12 e os 15 anos, tais que desses estudantes foram divididos em 2 grupos. O grupo de controle, que foi submetido a um desporto coletivo tradicional, e o grupo experimental, que foi submetido a um desporto alternativo, que é o rugby. Quais foram os resultados? Os resultados deste estudo
demonstraram que a prática desportiva tem um impacto bastante forte no bem-estar psicológico dos estudantes. E por isso podemos dizer que a aprendizagem é um conceito-chave para o sucesso. Segundo este artigo, que foi executado numa escola em São Paulo, em que o principal objetivo era avaliar a disciplina de educação física como um ensino sistematizado de educação infantil que tinha como conteúdos habilidades motoras básicas, conhecimento das partes do corpo e a noção das disciplinas de educação física. Foram selecionadas duas turmas, em que a turma 1 foi denominada Grupo Experimental. Esta teve aulas de educação física com duração de 50 minutos durante 6 meses, e a turma 2, que foi o grupo que contou, não teve qualquer aula de educação física. Estas duas turmas foram submetidas a 5 testes, 3 de habilidades motoras básicas, entre as quais o saltar, o lançar e o equilíbrio, uma sobre os conhecimentos das partes do corpo e uma entrevista sobre a noção básica de educação física. Quais foram os resultados a que se chegaram? Claro, o grupo experimental teve mudanças mais significativas e positivas. E por isso concluiu-se que é importante que o tempo de prática acompanhe o desenvolvimento das habilidades motoras básicas, porque a disciplina de educação física não deve ser vista só como uma disciplina de procedimentação, de execução, mas sim também uma disciplina com conceitos. O que é que nós podemos concluir deste trabalho? Com este trabalho podemos concluir que a educação física é um fator bastante importante no crescimento do ser humano, né? Não só no que toca na aquisição e no desenvolvimento de habilidades motoras, mas também no bem-estar físico, psicológico e social dos adolescentes. Demoraram 6 minutos. Estes 2 primeiros grupos eu não interrompi, porque eram os primeiros, não é? Os outros podem se ir preparando e corrigir algumas coisas. A filha idosa. 1, 2, 3. Espera, deixa eu apontar aqui os nomes. Estão tão pequenininhos, não é? Uma crítica. Estão tão pequenininhos que eu tenho dificuldade. É a resolução aqui. Edgar, o Alexandre. O Alexandre, onde é que é o Alexandre? Alexandre, não está inscrito? Eles são bons? Na disciplina? Tem outro nome antes de Alexandre? Não. Tem que verificar esta situação. É Alexandre quê? Parece que obrigado. Estou a brincar. Obrigado, tá? Diogo, Agora estou-se. Eu não sou Daniel. Professora, é grave, eu já fixei. É grave, Ribeiro. É o André. Alexandre, são irmãos. Só agora. Só agora que eu percebi. Eu também é assim, não saber. Não sabia, agora já sei, cara. 30 segundos de concentração. Silêncio. Quando quiser. Boa tarde, malta. Hoje vamos falar aqui de um tema um bocado unortodoxo. O impacto social dos esportes em relação entre o desporto tradicional. Vocês vão se questionar um bocado o que é isto dos esportes. Não tem esportes, já podem mais ou menos ter a noção que é o desporto. Mas que tipo de desporto é que isso é? Nós baseamos-nos em 3 artigos. O primeiro artigo... O meu artigo é sobre nós fizemos o mesmo artigo, é as dificuldades, não é?
entre o desporto tradicional, a atividade física e... Era basicamente se os esportes podem ser considerados desportos tradicionais. As dificuldades em compreender os desportos, as competições de videojogos como um desporto tradicional. Depois também procuramos artigos para explicar este fenómeno, especificamente o sportification, que é um fenómeno que ocorre quando algo é transformado no desporto, e também vimos outro artigo em relação a isto, chamado o desenvolvimento dos esportes na educação física e nos jovens de hoje em dia. Então, muito bem. O que é isto dos esportes? Alguém sabe dizer? Tem alguma noção? Alguém tem uma ideia? Videojogos, bem. Jogar videojogos de forma competitiva. Bem, os esportes são competições organizadas de jogos eletrónicos entre profissionais de videojogos, né? Tem que ser pessoas qualificadas e com ferramentas específicas. Os géneros de jogos mais comuns associados com o desporto eletrónico são RTS, FPS e móvel. Isto é tudo chinês para vocês, não posso imaginar, não se preocupem, nós vamos explicar. Os FPS são Real Time Strategy, é a estratégia em tempo real. Os FPS são First Person Shooter, são jogos de tiros na primeira pessoa. E os Multiplayer Online Battle Arena são os MOBAs, em que são vários jogadores numa arena a duelar. Exatamente. Temos aqui vários exemplos, como o League of Legends, o StarCraft 2 e o Counter-Strike. Alguns podem... E respectivamente um é um MOBA, o outro é um FPS e o outro é um RTS. Vamos buscar os jogos que são mais conhecidos nestas áreas. Temos aqui também em Portugal uma liga portuguesa de esportes. Muitas pessoas podem não ter essa noção. Temos ali vários clubes como o Sporting, o Braga, o Rio Ave. Inúmeras equipas portuguesas também estão a entrar nisto porque conseguem-se perceber que realmente há potencial neste mundo do desporto. Está em crescimento e bem possível, em termos monetários, ganham bastante nisso, que é um mundo que está em um crescimento bastante rápido. Exato. Isto aqui é no FIFA, isto aqui é no Counter-Strike, que é First Person Shooter, e no League of Legends, que é MOBA. Estes clubes estão então a tentar abranger esta parte toda nesta área. Aqui temos uns gráficos, podemos ter uma pequena perspectiva mundialmente quanto dinheiro é que realmente isto traz. Em 2015 vimos só nos Estados Unidos uma quantia de lucro de 150 milhões de dólares, parece não é muito. Na Ásia temos 374, na Europa 72 milhões, na América do Sul 24 milhões, chega mais ou menos aos 600 milhões. No ano a seguir, em 2016, vimos um crescimento até quase 900 milhões de dólares. Isto é muito dinheiro. Isto é muito dinheiro. Isto é muito dinheiro. E toda a gente pode entrar nisto. Só que tem que ser com as ferramentas corretas. São as transmissões ao vivo das competições, é onde as competições são transmitidas, pode ser no YouTube, pode ser na Twitch, que é um site de live streaming, e mais recentemente na RTP. Mesmo em Portugal, o que acho bastante vanguardista, foi a RTP apanhou neste conceito e tentou trazer para nós portugueses, o que foi uma grande vitória para quem é amante deste desporto, né? Podemos ver ao vivo no canal como a RTP, que é bastante emocionante. Mas temos aqui só um curto vídeo, vai ser muito rápido. Uma espécie de apresentação ao que é os esportes. Isto é mais ou menos para terem uma noção da atmosfera que acontece nestes concertos. Só para verem a quantidade de atletas e pessoas que aderem a este tipo de atividades. Ele estava a dizer que está a custar 500 milhões de dólares e é muito dinheiro mesmo. São várias equipas no mundo inteiro, são profissionais a sério e esforçam-se para estar no topo desta competição. Isto é League of Legends. Isto é o tal Counter-Strike,
estas equipas têm treinadores, têm preparadores físicos, têm psicólogos, têm patrocínios, têm tudo. São equipas profissionais. Não são pessoas que se limitam a jogar jogos. Isto foi um pequeno vídeo da apresentação da SL. Pronto, aqui o tempo falamos mais há pouco, Sportification. Esse eSports ou Real Sport, é isto realmente um desporto a sério? Podemos considerar isto um desporto? Foi aqui que nos focamos, foi neste artigo. Sportification, basicamente, como o Edgar tinha dito no início, é a aproximação do desporto a uma atividade que não é considerada desporto. O eSports agora cada vez mais tem organizações de ligas, competições europeias, mundiais, como podemos ver também nos slides anteriores, gera muito dinheiro, é um tipo de economia que está a ser bastante explorada atualmente. Então, basicamente, o Sportification é uma palavra que por acaso não tem tradução para a nossa língua, quer dizer que torna essas atividades, neste caso estamos a falar do eSports, mais atraentes para o público ver, ou seja, isso basicamente é a Sportification. Desde a transmissão dos jogos, desde comentadores, desde as pessoas no estádio, isso é tudo uma atmosfera muito ligada ao desporto. E o que o Sportification faz é trazer isso para os esportes. Da maneira como são divulgados também, aqui temos uma pequena comparação. Aqui à nossa esquerda, todos não conseguem ver muito bem, mas isto são as finais da NBA 2016 entre os Cleveland Cavaliers e os Golden State Warriors. Foi um recorde mundial de audiências, não é? Ao nosso lado direito temos a final de 2015 de League of Legends entre os SKT e os Tigers, as equipas chinesas. Tem mais ou menos uma noção de quantas pessoas é que estavam a ver isto? Aqui estavam 31 milhões. Quantas pessoas é que acham que estavam a ver as finais do jogo? 60. Não exagerem, não é? Enquanto na NBA foram 31 milhões, na Mercedes-Benz Arena, em Berlim, foram 36 milhões de espectadores a visualizar este joguinho, digamos assim. Por isso, podem imaginar já, para terem comparação a grandeza que esta plataforma está a ter e cada vez mais esse desenvolvimento ao longo dos anos. Depois, na parte de algo novo, porque é que nós estamos a falar sobre esta parte? As pessoas geralmente têm uma certa dificuldade em abraçar algo que é novo. Sempre que há alguma coisa que é nova, a primeira reação é meter de parte. E fizeram um artigo, estas duas pessoas em 2005, que chegaram à conclusão, lá está, que não se pode pensar no desporto tradicional nos esportes ao mesmo tempo. Porquê? Porque eles fizeram uma comparação que era a seguinte: da mesma maneira como nós não conseguimos falar sobre desporto tradicional e esteroides, não conseguem estar interligados, porque quem usa esteroides não pode fazer desporto porque vai ser desclassificado. Também nos esportes não se pode falar de desporto, ou seja, numa conversa nós não podemos falar de desporto tradicional e de esteroides ao mesmo tempo, não se pode ligar. E as pessoas, por ser algo novo, não conseguem misturar desporto tradicional a esportes. Então é isto que ao longo do tempo se vai quebrando essa barreira de não conseguir interligar, portanto nós conseguimos ver que 36 milhões estiveram a ver duas equipas a jogar no joguinho de computador. E acho que basicamente vai acabar por... o nosso objetivo aqui é mesmo acabar com os estigmas que existem à volta das competições de videojogos e em vez de ver isto só como um hobby, ver mesmo como uma profissão e como um futuro. E acho que é isto que as pessoas estão a tentar fazer mesmo, principalmente. Prontos, aqui, será que o esportes é físico? Será que é algo que realmente puxa pelas pessoas fisicamente? Estas pessoas, como um atleta qualquer, têm que treinar, passa 8 horas à frente do computador a treinar, 10 horas, 12 horas, 14 horas, tem que ser, acaba por não ser tão físico, mas esses atletas têm que ter uma certa preparação física para aguentar essas 8, 10, 12, 14 horas à frente do computador sentados na mesma posição. Problemas de lordose na lombar, há mil problemas que acarretam. Por isso, para eles conseguirem equilibrar esse estilo de vida, têm que treinar, têm que ter uma boa alimentação, têm que ter uma boa mentalidade, têm que ter uma atitude positiva em relação a isto tudo, para poderem... Normalmente está associado a uma vida mais sedentária aos videojogos, mas um
jogador que seja realmente profissional treina todo tipo, seja físico, seja mental, treina como se fosse um atleta profissional. Também os jogadores destes têm nutricionistas, não é? Nutricionistas, têm São acompanhados no máximo pormenor para a sua performance esteja sempre no máximo. E normalmente, para a performance ser melhor, uma pessoa tem de ser saudável. Até porque o desporto faz com que nós nos libertemos do trabalho deles. Como nós fazemos desporto para nos libertarmos da escola, eles fazem desporto físico para se libertarem também um pouco do trabalho deles. Pronto, aqui, esta parte. Houve aqui uma pequena interligação entre o futebol. Muitos de vocês podem conhecer. O Ronaldo foi um dos grandes ícones do mundo do futebol, que todos conhecem. E quando foi a final do League of Legends, o Ronaldo foi entregar as medalhas aos atletas, mesmo para tentar criar esta interligação entre os esportes e o desporto tradicional, que neste caso é o futebol. Hoje em dia, as crianças, por muito curioso que seja, nem todas querem ser o Cristiano Ronaldo, agora se calhar já querem ser outra coisa um bocado diferente, querem se calhar já têm outros ídolos, como neste caso o Faker, que era o atleta que estava a bocado a ser exposto. Já ambicionam por outro tipo de atletas, não estou a dizer que é toda a gente, mas cada vez mais há crianças a dizerem que quer ser youtuber, quer ser um atleta de esportes. Já aos poucos estamos a entrar por outro mundo de ídolos. E pronto, também decidimos ir buscar um artigo que fala sobre isso, que fala sobre o desenvolvimento da educação física nos mais jovens. Pronto, chegamos aqui à conclusão. Eu queria só vos fazer uma pergunta. Vocês acham que o eSports pode ser considerado um desporto? Não. Não. Porquê? Quem é que disse que não? Por que não? Diz-me lá porque é que o eSports não pode ser considerado um desporto. Daniel, para mim? Sim. Para ti, na tua opinião, porque é que não pode ser considerado um desporto? Porque estão sentados à frente do computador o dia todo? Não. Posso responder? Pode ser considerado e não considerado. Pode ser considerado na parte da competição. Tens uma competição, logo há uma certa parte desportiva nisso, né? Em termos de competição entre as equipas. Exato. Por outro lado, penso que também pode não ser considerado um desporto virtual. Como é que ia dizer? Um normal, não é? Tipo um desporto normal. Tiras um pouco a componente física, não é? Conseguirias considerar os xadrez um desporto? Sim, na parte competitiva, é isso. Pronto, pode ser como pode não ser. A meu ver. Temos ali a Andréia. Pode haver várias competições, podem não estar relacionadas com o desporto. Há competições de várias coisas e não tem que ser só realmente desportivo. Exato, por isso é que eu pergunto, o xadrez consideraria-se? Não, e qualquer tipo de desporto tem que ter relacionado ao movimento. Não é só o movimento dos dedos, dos braços. Eu penso que se pode considerar que requer treino, coordenação neuromuscular, método e, como vocês falaram, N outras coisas à volta disso. Provavelmente acho que vamos assistir mesmo a uma massificação desse tipo de atividades, não sei eu dizer se é ou não é desporto, entre aspas, porque se calhar a definição vai ser um pouco mais académica do que outra coisa. E como falaram agora do exemplo do xadrez. Então, se calhar vou dar um exemplo de um desporto que se calhar é um intermédio, uma coisa intermédia. Tiro, desporto olímpico. A pessoa não corre, não salta, etc. Pega ao tiro com ar. Se calhar daqui a uns anos vamos considerar a mesma coisa. Eu estava aqui a falar, porque um bocado da minha área, estes tipos têm imensas lesões. Vocês pensam que não, mas portanto, praticam uma atividade que não é profissional, que tem competição, com milhões de pessoas, que até dá um certo, dá lesões de características atléticas e profissionais. Portanto, no limite, provavelmente vai ser considerado um desporto oficialmente pela sociedade toda. E se calhar quando a vossa e a minha geração forem a maioria, nós consideramos isto um desporto a sério. Dou-vos o exemplo do BTT. Quando eu era miúdo, quem é que poderia dizer que o BTT era um desporto olímpico? Hoje em dia toda a gente aceita isso. Não sei a opinião do senhor. Eu quero perceber se já acabaram ou não. Vamos só à conclusão e depois quero discutir, mas quero perceber até quando despenalizo do tempo.
tempo. Ok. Então, consideramos curioso fundamentar aqui este nosso conhecimento. Foi algo que nós os quatro temos alguma ligação e temos algum conhecimento. E já fomos no curso de desporto, gostávamos de juntar estas duas coisas, fazer uma ponte entre estes dois tópicos, né? E são coisas que são bastante diferentes, mas ao mesmo tempo muito parecidas. Por isso, e como estamos agora no início, por que não pegar agora no algo desconhecido e que se calhar daqui a uns anos vamos falar disto e pode ser algo completamente diferente. É isso. Obrigado. 17 minutos. É muito mal se não ler muito. É muito mal se não lermos muito. Se nós lermos muito, é muito mal. Vocês apresentam o melhor possível, da forma possível. Portanto, é o que eu respondo. Boa tarde. Peça. Só para acontece. É o Pedro Freitas. Outra vez o Pedro Luz, o Pedro. Quatro. Não consigo ser nada. Boa tarde, vamos apresentar-vos agora o nosso trabalho, que foi realizado por mim, do Manuel, do Diogo Brito, do Roberto Vicente e do Pedro Freitas. O nosso trabalho, digamos, com palavras-chave à aprendizagem e o desporto. Portanto, nós no nosso trabalho analisamos e resumimos três artigos: a influência da família dos amigos na participação desportiva, o desporto como contexto de aprendizagem e ensino de competências de vida e o como preparados estão os treinadores para formar os jovens no desporto. O artigo consiste no estudo no qual é estudado por investigadores de que forma é que a influência dos amigos e da família tem na prática do desporto dos jovens e das crianças. A investigação foi direcionada para os estudos. Neste trabalho neste estudo é concluído que a família e os amigos têm bastante influência e a combinação de fatores como a autoestima, a motivação, a ansiedade determina o comportamento da prática desportiva das crianças e dos jovens. Então pronto, neste artigo foram desenvolvidos 2 programas de intervenção psicológica a jovens entre os 10 e os 14 anos, de modo a serem melhor sucedidos na sua vida. O primeiro programa denomina-se de Goal, Going for the Goal, e o segundo Sports, que é Sports United to Promote Education and Recreation. Este programa, o qual já está a ser ensinado a mais de 25.000 jovens nos Estados Unidos da América e atualmente encontra-se a ser adaptado em Portugal, em Espanha e na Hungria. Aqui conclui-se que todos os jovens que entram neste formulário, assim, basicamente neste estudo, acabam todos por ser melhor sucedidos na escola e por não se envolverem em comportamentos de risco. Ora, portanto, por este estudo sobre os treinadores foram investigados 4 treinadores de basquetebol, por acaso do Santa Catarina, da equipa de Santa Catarina. Foram feitos questionários em relação a perguntas fechadas sobre os treinadores e também foram feitos alguns questionários mais diretos a cada treinador sobre perguntas mais individuais, como a sua motivação, a experiência, a competência, a reputação profissional e pronto. Portanto, neste coisa, conclui-se que a aprendizagem dos treinadores é uma espécie de autoaprendizagem que se adquire com a experiência de cada um e na socialização do conhecimento, ou seja, falar sobre a equipa, falar sobre os jogos, sobre as táticas, essas coisas. Agora a relação entre os artigos. A relação entre o primeiro e o segundo artigo foram que os métodos de investigação utilizados foram ambíguos. Ou seja, ambos foram direcionados em estudos no âmbito daquele tema. Depois, tanto no artigo como no segundo, induz que a influência dos amigos ou colegas com grau de escolaridade superior
implica, direto ou indiretamente, numa boa promoção desportiva e, mais tarde, no ensino de competências de vida aos mais novos, sendo isto bom para ambos os lados, para os mais velhos e para os mais novos. Depois, na relação entre o primeiro e o terceiro artigo, é reconhecida a influência de terceiros na participação desportiva do atleta e na obtenção dos melhores resultados. Tentaram compensar o grupo anterior. Obrigado. Manteve-se. 4 minutos. Olha o tempo. Bom, vocês acabaram a apresentação quando? Quando é que acabaram? Preciso dos nomes. César Oliveira, já se percebe melhor. Daniel Lopes, que é o sem barba. Quem é o César? E o Gonçalo, que é ele. É ele. Gonçalo Alexandre. E o João Meirinho. João Meirinho, passo de lugar. É o substituto de lugar. João Meirinho. João Meirinho. Então, podem começar. Boa tarde, turma. Para a realização desta síntese de literatura, utilizámos artigos como Entender o Overtraining, Excelência no Desporto para uma compreensão da arquitetura psicológica dos atletas de elite e uma abordagem da dinâmica ecológica para a aquisição motora e as implicações no desenvolvimento de talento no desporto. Então, para a realização desta síntese de literatura, utilizámos motores de busca como o Google, o Scholar Google, o Beyond e o Recado. Utilizámos ainda palavras-chave como o desporto, a dinâmica lógica e a aquisição motora. Esta síntese de literatura teve como por base do estudo o desenvolvimento de talento no desporto e de como através de uma dinâmica lógica se consegue compreender como resultam as aquisições motoras. Ou seja, vou abordar o primeiro artigo que estudamos. Tem que ver com a dinâmica ecológica numa aproximação das aquisições motoras. Isto da dinâmica ecológica tem a ver com baseia-se numa relação entre o atleta e o ambiente, que seja o redor, ou seja, o contexto, na qual se trabalha com as condições, com os constrangimentos que existem entre o atleta e o ambiente a seu redor, ou seja, o contexto onde eles performam. Aqui, neste tipo de dinâmica ecológica, vai haver uma recolha de informação por parte do atleta, na qual ele depois irá proceder com uma consequente resposta eficaz, baseando-se nas condições que estão restringindo certos movimentos ou não. Ou seja, e estes constrangimentos quais é que podem ser? Ou seja, podem ser, por exemplo, situações de jogo de 1 para 1, ou seja, ele tem que se adaptar imediatamente a esse tipo de situação, a esse constrangimento. Não pode ser a alteração de uma tática imediata do treinador que está a mandar do outro lado do campo, como, entre outros fatores. Os testes que se basearam neste artigo têm a ver com o facto da variedade com a vasta variedade dos constrangimentos, ou seja, conseguir mudar-se o tipo de constrangimentos para o atleta que vai desempenhar e a partir daí ver a resposta, a velocidade e a eficacidade da resposta do atleta. Chegou-se então à conclusão, através deste artigo, que sendo impossível prever os constrangimentos, ou seja, os constrangimentos a que o atleta vai ser sujeito, se deve focar no desenvolvimento de talento de cada atleta individualmente.
No entanto, é necessário ter cuidado com este desenvolvimento da performance e da ativação motora, pois atletas de alto rendimento necessitam de uma prática contínua no desporto e, com esta prática contínua do desporto, é necessário ter um plano de treino que tenha um equilíbrio entre treinos intensivos e a sua recuperação. Pois se só tivermos treinos intensivos, podemos cair neste overtraining. O que é o overtraining? O overtraining é basicamente um desequilíbrio entre treinos com carga intensiva sem recuperação adequada, que faz com que atletas possam vir a ter nas suas competições, nos seus jogos, provas, essas coisas assim, um aproveitamento menor e o seu rendimento não seja o desejado e o esperado. Uma forma de evitar este overtraining é fazer uma avaliação, os técnicos fazerem uma avaliação regular aos seus atletas para que avaliem o seu estado físico e psicológico. Então, os atletas de alto rendimento são os que mais treinam e, por causa disso, podem sofrer mais overtraining que atletas regulares. Estes, devido ao overtraining, podem ficar desfocalizados e desmotivados das suas tarefas, tanto desportivas como escolares. Normalmente, os atletas de alto rendimento têm um comportamento psicológico são mais motivados, são mais focalizados nos objetivos, são mais disciplinados e têm uma grande confiança para conseguir alcançar os seus objetivos. Assim, é necessário observar a excelência no desporto e estudar o comportamento destes atletas. São usadas estratégias de coping, autorregulação e eles têm que visualizar os seus objetivos a longo e curto prazo para conseguirem manter o seu desempenho atlético. Os investigadores pretendem saber como é que podem gerar estes níveis de motivação e disciplina para que eles consigam alcançar sempre os seus objetivos. Assim, concluindo assim, os níveis psicológicos, o seu comportamento psicológico começa a igualar o estado físico do atleta e porque quando se é uma pessoa muito motivada e disciplinada, ela consegue alcançar os seus objetivos mais facilmente do que uma pessoa que esteja completamente desmotivada e não tenha disciplina nenhuma. Portanto, os atletas de alto rendimento normalmente têm que ser pessoas mais motivadas e disciplinadas. Só para generalizar, temos então que a alta performance é um conjunto de fatores que vão contribuir para o melhor rendimento dos atletas e não apenas de um fator individual. Nós abordamos 3 aspectos, entre muitos outros existentes. O que são condições restringentes imprevisíveis? Não são condições restringentes imprevisíveis. São. Não é isso que eu queria dizer. Ou seja, que são difíceis de prever. Nós não conseguimos prever o que é que vai acontecer daqui a um segundo. Ou seja, numa situação de jogo eu não consigo. Eu estou a ir para a baliza. Ok, prevejo, mas não consigo prever a um longo prazo, a longo termo. Por que não colocaram constrangimentos? Em vez de condições restringentes. Há constrangimentos que podemos identificar e antecipar e há outros constrangimentos que não conseguimos controlar. Por cima tinha constrangimentos. Pensei que fosse um sinónimo. Não é um sinónimo, é confuso, fica dúvida. O vosso título estava Métodos de Desenvolvimento e Aprendizagem Motora. Esse é o vosso título da aplicação ou é o nome da unidade curricular? É o nome da unidade curricular. É? Vocês, até ali ficou confusão. Que disciplina é esta de hoje? Estão a ver ali a confusão? Fizeram ali uma mistura. Eu comecei por pensar, é bem interessante, procuraram palavras-chave de desenvolvimento e aprendizagem e em métodos e definiram como
Isto é o tema da CIP, isto. Mas depois digo que não tinha nada a ver. Foi mesmo. Estiveram um bocadinho. 7 minutos, mas foi 2 minutos, mas não é grave. Agora, a minha questão, podem sair e pode vir o próximo grupo. Bom. Tá. Silêncio. Quando quiserem começar e quando os colegas deixarem começar, podem começar. Muito boa tarde, Sra. Professora, e boa tarde, caros colegas. O trabalho que vamos apresentar foi realizado por mim, Luís Candeias, e pelos meus colegas, Luís Silva e Rita Tavares, no âmbito da unidade curricular de métodos de pesquisa e análise de dados em desporto. O tema escolhido por nós foi os fatores influenciadores na atividade da educação física no Brasil. Passo então a explicar que neste trabalho focamos-nos na educação física e numa específica vertente, os fatores que influenciam a sua aprendizagem no Brasil. Devemos perceber quais são os fatores e de que forma estes influenciam a aprendizagem, os problemas que provocam e as medidas que têm de ser tomadas para alterar esta situação. Para a realização deste trabalho, fizemos a pesquisa no Google Académico com as palavras-chave aprendizagem e educação física, admitindo apenas textos escritos em português entre 2008 e 2019, excluindo patentes e citações. Após a pesquisa, obtivemos um total de 293 resultados positivos, do quais selecionámos 3. Eu vou passar a palavra ao Luís. Muito boa tarde. Como a minha colega já falou, o meu nome é Luís Silva, eu vou apresentar sucintamente as conclusões do nosso estudo. Os 3 trabalhos identificados foram uma monografia de final de curso, um artigo e uma comunicação oral. Isto permitiu-nos identificar claramente 2 grandes grupos de fatores que influenciaram a educação física, o ensino e a aprendizagem da educação física no Brasil. Estamos a falar de fatores de ordem legislativa e de ordem orçamental. Portanto, tendo em conta estes 2 grandes fatores, eu vou explicar sucintamente cada um deles. Os fatores de ordem legislativa, e fazendo apenas um pequeno parêntese, estão fortemente condicionados por um movimento denominado o movimento de ensino da educação física no Brasil, que teve início na década de 70 e 80, com uma forte componente marxista, fortemente politizada, a extrema-esquerda, que obrigou a se adotar um método de ensino holístico da educação física, portanto, privilegiando mais a parte da participação letiva dos alunos, da sua assiduidade, isto tudo em detrimento da componente técnica do seu ensino. Isto é a base de um dos problemas legislativos que condicionam a aprendizagem da educação física no Brasil. Este modelo ainda propicia uma excessiva proteção dos alunos, isto de acordo com os estudos que nós vimos. Os professores acham que os alunos são demasiado protegidos, portanto não conseguem fazer uma diferenciação na sua avaliação, tendo em conta a capacidade de aprendizagem técnica versus simples frequência em sala de aula. Um outro problema que nós inserimos na parte legislativa tem a ver com o facto de não haver uma deficiente articulação entre as diferentes disciplinas e a educação física e os professores destas disciplinas, o que, de acordo com o modelo apresentado, dificulta fortemente a capacidade de interação entre os diversos docentes. E, para terminar, identificamos ainda fatores orçamentais que se prendiam com uma falta de material, ou seja, o facto de não existir uma dotação orçamental adequada para se poder financiar bem as escolas, etc., condicionava a existência de materiais inadequados para uma correta aprendizagem e ensino da educação física. Agora passo a palavra à minha colega. Boa tarde, sou a Rita e vou apresentar-vos a relevância deste estudo. Vou apresentar-vos algumas soluções para estes problemas que foram referidos pelo meu colega, como a alteração do financiamento das escolas, com vista a proporcionar um melhor material disponível na sala de aula para facilitar o trabalho do professor, a alteração legislativa do modelo de ensino,
dando mais importância à componente técnica e não tão à componente só da acessibilidade, da pontualidade, da participação. Depois temos a maior liberdade aos docentes para classificarem os seus alunos. Isto vai dar uma maior liberdade porque nota-se que protegem demasiado os alunos, não se consegue distinguir tanto na parte técnica porque ligam mais à parte que já referida à acessibilidade e participação. Por fim, temos a delineação de estratégias de organização entre os professores e os restantes docentes, porque se desvalorizam muito os professores de educação física ainda em relação às outras áreas. E então, havendo uma organização entre eles, poderá melhorar esse aspecto. Então, por fim, temos as fontes e obrigada. Sabem quanto tempo é que eles demoraram? Adivinha? 5 minutos. Boa, foi um prazo. Ok, vocês falaram... Boa tarde, então, eu sou a Eduarda, do Diego. Tem mais 2 colegas nossos que fazem parte do grupo, mas eles não vieram hoje, então a gente vai apresentar só a parte que nós 2 fizemos. Pode. Na nossa pesquisa, a gente usou as palavras-chave desporto e idosos no Google Acadêmico entre os dias 1º e 9 de outubro. Através dessas palavras, a gente achou 25.600 resultados e nós selecionamos desses muitos resultados 3 artigos. O primeiro, bem-estar subjetivo e a prática de atividade desportiva em idosos alunos de universidades sêniores do Porto. A comparação dos níveis de ansiedade e depressão entre idosos ativos e sedentários. E a avaliação funcional de idosos em 3 programas de atividade física: caminhada, hidroginástica e biomecânica. Nós escolhemos essa temática, pois, de acordo com a Organização das Nações Unidas, em 2019, foi no ano passado, em 2018, que a população acima de 65 anos ultrapassou em número a população abaixo de 5 anos. Isso quer dizer que nós temos mais idosos do que crianças, em todo o mundo, inclusive em Portugal e no Brasil também. Aqui eu trouxe uma pirâmide etária referente ao ano de 2019, que a gente pode notar um grande número da população adulta e se verifica os dados mostrados anteriormente. E aqui é uma estimativa para o ano de 2050 de como ficaria a população etária. Esses dados são para Portugal. Então, já que a nossa população está muito mais envelhecida, é importante a gente pensar em formas para que se melhore a qualidade de vida dessas pessoas. E muitos autores, inclusive Chandler e Hadley, em 1996, afirmam que a atividade física e o esporte, desporto, podem ser uma boa opção para a melhora da qualidade de vida e da saúde dos idosos. A avaliação funcional dos idosos em 3 programas foi a caminhada, hidroginástica e Liangon, que é um estilo de, como se fosse uma ginástica que entra alongamentos e técnica de respiração. Esse foi um dos artigos que a gente fez a análise e a síntese, em que no estudo foi realizado com 103 indivíduos, que foram divididos em 3 grupos, conforme as suas atividades físicas, hidroginástica, caminhada e a Liangon. E todos os indivíduos tinham a idade entre 60 e 84 anos, que está na terceira idade. O objetivo desse estudo era avaliar a caracterização de cada uma das atividades para ver quais o que eles obtinham de cada exercício físico praticado. Os métodos utilizados para avaliar a qualidade de cada atividade física
foram primeiro, não está em ordem, mas foram primeiro o teste de IMC, que é o índice de massa muscular, de cada um dos idosos de cada grupo, um questionário sobre as atividades físicas que eles praticavam diariamente e sobre a sua rotina diária, e um teste de Fulleron, que foi um dos que encaixou entre as 3 atividades físicas, que avaliava esses 3 testes, que é levantar a cadeira durante 30 segundos, que basicamente é sentar e levantar durante 30 segundos. Cada um, eles avaliam o número de repetições, o tempo e a perfeição da técnica utilizada para fazer esse exercício. Rosca, o exercício sentado de movimento do antebraço. Caminhar durante 6 minutos, que simplesmente é ver quantos metros eles percorriam durante 6 minutos numa determinada área. Sentar e alcançar, que é um dos testes que é mais diferenciado. Eles sentavam, esticavam uma das pernas e alcançavam o máximo possível, e aí eles mediam o quanto eles conseguiam alcançar até o pé. Mão nas costas também é uma variação de mais de alongamento, que se dava por botar uma das mãos no máximo alcance das costas e a outra alcançar a outra ponta dos dedos. A maioria dos idosos não conseguiam alcançar uma das outras, mas eles avaliavam a distância entre os 2 dedos. E levantar, ir e voltar, se era botar nos 2 cones, uma cadeira, o idoso tinha que se levantar, dar a volta nos cones, voltar e se sentar. E durante um tempo, avaliava-se o tempo que ele conseguia fazer esse exercício e a perfeição do exercício. Os resultados obtidos depois dos testes e dos questionários foram que o grupo de hidroginástica teve melhores resultados na avaliação dos membros superiores, por causa que já é esperado os exercícios feitos nas águas é muito mais utilizado os membros superiores, e o grupo de caminhada com maior força e agilidade nos membros inferiores. E os outros artigos eram feitos, que deveriam ter sido feitos pelos nossos colegas, só que eles não puderam vir. Um dos outros artigos falava sobre o índice de depressão em idosos sedentários e idosos ativos. E nesse artigo mostrou que o número de idosos sedentários com depressão ou ansiedade é muito superior ao número de idosos ativos com depressão ou ansiedade. E também um outro artigo que avaliou o bem-estar subjetivo e a qualidade de vida dos idosos, que é como eles estavam se sentindo no momento, verificou que os idosos que praticavam desporto ou alguma atividade física tinham muito mais sentimentos positivos em relação à sua qualidade de vida do que os idosos que não praticavam nenhuma atividade física. E, para concluir, então, a gente verificou que unir a atividade física ou o desporto para a vida dos idosos, além de ter benefícios para o social, como eles podem participar em aulas de grupo e interagir com outras pessoas, também traz inúmeros benefícios para a saúde física, e mostra ali nos testes que o Diego apontou, que trazem realmente inúmeros benefícios na força, na flexibilidade e funcionalidade. É isso. Eu não tenho avisado o tempo, esqueci-me, portanto. 6, 7, 8 minutos. Está bem, não pode ser tão muito claramente fora. Liane Gomes, explica lá outra vez que eu não percebi o que era. Sabem o que é? É como exercitar de carro? É uma espécie de ginástica. Força. Então, boa tarde, turma, boa tarde, professora. O grupo é constituído por eu, Tiago Santos, pelo David e pelo Cristiano que está aqui a faltar. Nós, no âmbito desta disciplina, foi-nos proposto exercer este trabalho, que era escolher 2 das palavras-chave que estavam disponíveis. Nós escolhemos atividade física e aprendizagem. Bem, isto aqui nós selecionámos à volta de 6, 7 artigos, mas só usámos 3 que foram os que mais coincidiam com a pesquisa. Então,
começamos aqui por fazer uma diferença entre atividade física, desporto e exercício. Pode-se ter que a atividade física, isto aqui há muitas vertentes, mas há quem defenda que a atividade física é qualquer ação exercida pelo corpo. O desporto é uma atividade física, mas regulada em conformidade com um conjunto de regras, como por exemplo, não é só fazer aquela corrida para mexer o corpo, ou um bocado assim, por exemplo, o judo, as pegas, a forma de fazer. O combate termina quando o oponente cai no chão de costas, tudo mais. Bem, assim sendo, depois vimos um estudo, observámos, estudámos, tudo mais, que eram aqui da Universidade de Algarve, que era a influência não é influência, o bem-estar psicológico de alunos que praticavam algum exercício físico ou os sedentários. Tendo-se notado aqui uma diferença a nível psicológico, isto foi um estudante de mestrado de Psicologia, que quem fazia exercício físico com alguma regularidade, ou com pouca, mas que pelo menos fazia alguma coisa, apresentava características um pouco diferentes de quem não praticava. O estar mais à vontade, o bom humor, entre outras coisas. Os níveis de ansiedade e depressão. Exatamente, a ansiedade e depressão também diminuiu relativamente a quem... Os níveis de autoconfiança eram superiores aos sedentários. Exatamente. Os níveis de motivação também superiores aos sedentários. Diferente de quem apenas estudava e ficava na secretária e não se mexia para desenvolver e tudo mais. Um outro estudo que, por acaso, não foi no trabalho, mas que vi ainda há poucos dias, foi a influência do desporto, nomeadamente de atletas estudantes de alto rendimento, em comparação com as suas notas. E viu-se que, relativamente ao restante da população da universidade, estes apresentavam um melhor resultado, não só por toda a ação fisiológica que o exercício acaba por ter no nosso corpo, como também por serem alunos extremamente motivados e com disciplina, exatamente, serem muito bem organizados, ter tudo repartido. Por exemplo, acordar às 7h30 da manhã, antes da escola, treinar até às 8h, ir para a escola, fazer os seus afazeres, voltar a treinar, estudar e na sua rotina. Bem, dito isto e concluindo, façam desporto, é ótimo. Quando faz desporto, libertam mais hormonas que se vão refletir no nosso humor. A pressão arterial vai baixar, o coração em repouso vai bater menos vezes e com mais força, vai ter um pulso mais forte e uma carrada de outra. A nível respiratório também vão apresentar menos frequência respiratória, mas com uma maior amplitude. E estas diferenças no humor, como nós acabámos de falar. Isso em termos físicos, em termos psicológicos, vão apresentar diminuição dos níveis de ansiedade, aumento dos níveis de motivação, autoconfiança e disciplina, e os níveis de expressão também vão ser praticamente nulos. É mais ou menos isto que nós temos. Alguém tem dúvidas? Alguma coisa? Não? Obrigado. Não, fica lá aí. Matilde, não fuja. É o Matilde. Bora muito? Falta um grupo. Não, pois não, esse é o último. Você quer que eu entre? Oh, Não,
Então, os nomes: Gabriel. Onde é que está o Gabriel? Gabriel é o. Gabriel Figueiredo. Falta aqui um momento, só que não está presente. É Gabriel Figueiredo. Costa. Figueiredo. Já ia dizer que está presente. E o Gustavo. Não vejo mal, porque estou já muito cansado. E o Pedro Justo. Isso sou eu, vocês conseguem ver bem daqui? Falta um elemento que nós não está presente. Não percebi nada. Isto foi um à parte, mas falta um elemento que não está presente. Não conseguiu vir. E a gente esqueceu de dizer o nome dele aqui também, mas não tinha feito o outro. Mas ele fez os pais. A gente fez no outro. Não foi este PowerPoint. Este PowerPoint foi feito agora, que nós fizemos. Por isso é só o vosso. Isto foi uma projeção. Isto foi uma parte só para nós termos assim espaço para apresentar. Mas até esqueceu-se de meter o tema aqui. Mas depois não. Agora falo, um de cada vez, não se enrola, eu não percebo nada, está bem? Porque até agora, ou se já não estou ouvindo bem, ou se vocês estão falando muito baixinho. Podem começar. Olá, boa tarde. Eu sou o Pedro Justo. Este é o meu colega Gustavo e o meu colega Gabriel. Nós vamos apresentar o trabalho sobre a dinâmica do handball e a ecológica do handball. Na nossa pesquisa usamos motores de busca como o OBR e o Google Académico. Tivemos traduzido dois artigos, um artigo em espanhol e outro em inglês. As palavras-chave utilizadas foram desporto, handball, dinâmica ecológica e pedagogia do desporto. Aqui temos a análise de cenário do técnico, tático e reflexões sobre o ensino. Isto é as fases ofensivas e as fases defensivas. O objetivo desta pesquisa é estruturar os principais comportamentos, elementos técnicos e táticos. E realizamos, nesta pesquisa, uma entrevista a 4 treinadores, dos quais dois femininos e 2 masculinos. No handball é importante os jogadores terem uma boa relação na mesma equipa, entre si e os jogadores de equipas adversárias, para poderem ter uma boa dinâmica entre si, entre eles. Os defensores têm como objetivo operacionais específicos recuperar a posse de bola, impedir que os adversários se aproximem do alvo e evitar que os adversários marquem o gol. O artigo pelo que eu fiquei responsável foi do contra-ataque, e em relação ao contra-ataque, tal como o nome indica, é um tipo de ataque que faz parte da essência do jogo e inicia-se entre a linha dos 6 metros e dos 9 metros, após uma recuperação da bola pela equipa que estava a defender, e no seu desenvolvimento predominam ações que envolvem no máximo 3 passes entre 3 jogadores, caracterizando assim o contra-ataque como um jogo rápido. Alguns autores defendem que o contra-ataque possa ser realizado através de 3 vagas. A primeira vaga consiste num passe longo do guarda-redes ou do jogador na sua zona defensiva para um jogador isolado. A segunda vaga ocorre quando a primeira não é possível e são jogadores recuados que fazem o transporte da bola em passos curtos e rápidos, chegando à zona atacante em superioridade numérica.
E a terceira vaga é quando estas duas vagas anteriores não são possíveis, em que o ataque continua a jogar com o ritmo elevado, perante uma defesa já colocada sobre a zona defensiva, mas que ainda se encontra desorganizado. E no contra-ataque, o passe é o elemento técnico de maior risco devido à velocidade do passe, à proximidade dos jogadores e à velocidade em que todo o processo é feito. Eu vou falar de outro ponto defensivo, que é o guarda-redes, que vem assumindo muita predominância na equipe. E com essa predominância foi surgindo a necessidade de fazer uns estudos sobre suas reações e movimentos na partida. E os estudos falam que as reações e movimentos do guarda-redes são mais impulsos na visualização da partida. Tem 3 fatores que ocorrem que ajudam o guarda-redes a promover uma defesa melhor, que é o braço forte do rematador, a sua trajetória e o local onde provavelmente será realizado o remate. Aí, com base nesses 3 fatores, ele tenta fazer um movimento mais rápido e mais eficaz para fazer uma defesa melhor. Ninguém tem dúvidas? Fiquem lá aí, dúvidas? Fiquem ali. Então, o trabalho que eu fiz foi especialmente feito em cima da hora, porque, pronto, devido à minha situação, não tive muito tempo para o fazer. O que eu analisei, como vocês sabem, a maior parte já me deve conhecer, eu sou um bocado fanático por skate, pela modalidade de skate, então decidi fazer sobre a destreza motora no mundo do skate e as respectivas dificuldades. As palavras-chave foram aquisições motoras, desporto e aprendizagem. Neste tipo de modalidade, necessariamente quem começa precisa de compreender e de perceber como é que os truques funcionam. E daí a palavra-chave aquisição motora, porque é necessário adquirir certas dinâmicas que fazem com que tu consigas progredir e perceber os truques neste aspecto. Desporto, porque isto também, ao longo do tempo, tem vindo a fazer uma contrariedade com o tempo moderno e o tempo mais antigo. Normalmente dizia-se que desporto, que skate não era considerado um desporto, que era mais considerado como um estilo de vida, uma maneira de viver, e que quem considerava skate como desporto era posto de parte. E é daí que vêm os constrangimentos, que, pronto, devido a estas situações todas, acontece. Hoje em dia, todos sabemos que há competições nem toda a gente sabe, mas há competições grandes, como os X Games, a SLS, que são competições que, a nível mundial, tem muitos atletas profissionais mundialmente conhecidos, como o Gustavo Ribeiro, que é um atleta português, que, por coincidência, ficou em segundo lugar nos campeonatos. E assim podemos ver a evolução deste desporto, que que passou de um tempo antigo para um tempo moderno, onde ganhou muito conhecimento, e hoje é uma das coisas que mais rápido progresso tem, como os esportes, só que é uma coisa totalmente diferente, mas em termos de progresso é grande. E, por fim, quero concluir que esta modalidade exige uma grande habilidade e que nem é toda a gente consegue ser um grande profissional nesta área, devido ao tempo que é requerido para se conseguir efetuar certos truques e certas manobras. E pronto, acho que é essa a minha perspectiva. Usei 3 artigos e pronto, foi basicamente isso.
Então, questões? Se alguém tiver alguma questão sobre o que é ou alguma coisa assim, pode perguntar. Bruno, quais foram as referências que pesquisou? É verdade, esqueci-me de dizer. Usei o Scholar